Senhor, meus irmãos. Tá quente aí não, né? Todo mundo. Pudesse trazer um cobertor, dava para trazer, né? Minha nossa, que frio. Muitos irmãos aí também estão passando por esse momento aí, né? Mas é importante é que nós estamos aqui, amém, irmão? Amém. Jesus no tempo do inverno, ele estava no templo. Jesus mesmo no inverno, né? Podia estar lá descansando, debaixo da coberta, não, ele estava no templo. No frio nós estamos no templo, no calor nós estamos no templo. Todo momento da nossa vida servindo a Deus. Vamos colocar o tema dessa noite. É um tema muito importante, quero que você preste muita atenção, porque às vezes você fica desapercebido e Deus quer falar com você no profundo do teu coração, dentro da tua alma. Então preste atenção na palavra, naquilo que Deus está direcionando para a minha vida, para a sua vida. E o tema hoje é muito importante. Não saia da rota prevista. Amém? Vamos ler o texto bem conhecido da palavra. O texto diz: porque assim me ordenou o Senhor, está em 1 Reis 13, 9 e 10. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, não beberás água, não voltará pelo caminho por onde vieste. Assim ele foi para o outro caminho e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Amém? Pode se assentar. Dá um tom qualquer aí. Só maior. Deus enviou seu filho amado para me salvar e perdoar na cruz. Ele morreu por meu pecado, mas ressurgiu, revivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, por não há mais eu bem sei, eu sei, minha vida Jesus que me está. E quando enfim chegar a nossa hora, vai chegar. Chegar a hora. Sem medo então
ter certeza. Porque Ele vive. Mas eu bem sei, Senhor, eu sei, a minha vida, a nossa vida está na mão do meu. Glória a Deus. Glória a Deus. Primeira coisa que nós temos que entender: Deus tem um plano para cada ser humano nessa terra. Desde quando nós nascemos, lá no ventre da nossa mãe, Deus já tinha um projeto para cada um de nós. E os planos de Deus para nós são sempre bons. Deus não quer nosso mal, Deus não quer nossa morte, Deus não quer nossa destruição, Deus não quer que ninguém vá para o inferno, Deus não quer a nossa destruição. Por quê? Porque os planos de Deus para nós são excelentes. Quem crê nisso? Aí vem o profeta Jeremias dizendo assim, capítulo 29: porque eu conheço os planos que eu tenho para vocês, declara o Senhor, plano de fazer prosperar e não de causar dano para vocês, plano de dar a vocês esperança e dar um futuro. Olha que extraordinário esse texto de Isaías, que Deus tem um projeto para nós, e é plano bom, é plano excelente, é plano de prosperidade, é plano de bênção, é plano de vitória. Agora a minha pergunta é: por que isso quase não ocorre na nossa vida? Porque os planos de Deus que é bom para nós não dão certo, muitos deles. Porque os planos de Deus que são os melhores possíveis para nós, porque o plano do diabo é nos destruir, nos matar, é roubar. Mas o plano de Deus é extraordinário. Mas por que não dá certo algumas coisas? Isso que Deus começou a ministrar hoje no meu coração, essa semana, a respeito disso. Sabe por que muitas coisas não dão certo? Porque nós saímos da rota prevista por Deus. Se Deus traçou um caminho e você sai do caminho, as consequências serão terríveis. E isso que eu quero ensinar nessa noite: não saia da rota que Deus planejou para você. Deus colocou um caminho, vá nesse caminho, vá nessa direção, porque assim você viverá bênçãos de Deus na tua vida, na tua família. E é um perigo quando nós saímos da rota que é prevista. Eu vinha vindo da chácara, eu e o Leandro da Edna, o Ed, e a gente vinha vindo. Quando chegamos ali em Mauá, tem um farol, para pegar aquela rua do gás ali, sabe? E nós viemos, estava um trânsito muito grande no farol, e tem uma ruinha paralela. O Leandro entrou na rua paralela, eu até assustei, falei: Leandro, vai abrir o farol logo. Não, aqui a gente já sai do farol. Sabe o que aconteceu? Ele saiu da rota, bateu o caminhãozinho. Saiu da rota, bateu o caminhãozinho. Podia ter esperado o farol. Falei: infeliz, não tinha que ter esperado o farol passar, o farol abrir, a gente ia na rota certinho, entrava ali, não tinha problema nenhum. Saiu da rota, a hora que ele virou assim, um infeliz veio, na traseira do caminhão. Prejuízo. Por que houve o prejuízo? Porque saiu da rota. Outra vez também, eu fui numa pescaria com o pastor João, a gente gosta muito de pescar, e na volta, o pastor João falou assim: eu vou pegar um caminho novo para mostrar para vocês, que ele pegava a esposa dele no serviço. Ele falou: vou sair um pouquinho daqui para mostrar um caminho novo para vocês. Falei: pastor, porque ele tinha que buscar ela no serviço. Falei: vai atrasar. Ele falou: não, aqui é mais perto. Entrou. Quando ele entrou,
Jesus Cristo. O trânsito estava parado. Nós ia chegar na Avenida do Estado. Sabe quanto tempo levamos dali até na Avenida do Estado? Quase 2 horas. Quando chegamos na Avenida do Estado, por que estava acontecendo? Aconteceu algum acidente? Não, a polícia estava fazendo uma blitz ali para pegar um bandido. E todo carro que passava, 2 horas parado. Por quê? Saiu do quê? Da rota. Saiu da rota, do caminho previsto. Deus sempre tem um caminho melhor para nós. E nós sofremos por quê? Porque nós queremos sair do caminho, queremos sair do trajeto que Deus colocou para nós. Quantas vezes nós sofremos na vida? Estava indo tudo bem, vai dar tudo certo. Oh meu Deus, agora vai dar certo, agora vai para frente. De repente não dá tudo errado. Por quê? Porque você saiu da rota, você saiu da direção. Vocês ouviram falar de um navio chamado Costa Concórdia, janeiro de 2012, que esse navio, ele ia indo lá, para a Itália, e ele estava na ilha de Giglio, ali perto da costa ali da Itália, e de repente, o capitão, que é o Francesco Schettino, ele resolveu mudar a rota, do nada, porque ele era o capitão daquela embarcação, e ele mudou a rota original, porque tinha uma rota original, e o navio, ele segue a rota original, e ele tem que seguir aquela rota para não acontecer nenhum tipo. Mas esse homem, Francesco, ele resolveu fazer uma saudação, ele chamava manobra de saudação. O navio fazia uma manobra, passava perto do porto para todo mundo saudar. Ele acendia as luzes do navio, e toda aquela coisa bonita, até era bonito de ver, porque ele acende as luzes, toca as sirenes, e aquela coisa bonita. Só que ele esqueceu de uma coisa: naquele lugar, tinha uns granitos submersos, pedras submersas, e ele, ao passar por ela, rasgou o casco. 70 metros foi aberto do casco do Concórdia, desse navio. Então, para evitar o naufrágio em lugares profundos, o capitão resolveu ir mais para a costa, e ali, vocês viram, o navio, ele tombou. Foram 32 mortos, 67 feridos, tinha mais ou menos 4.229 pessoas, mas não era para morrer ninguém. Por que aconteceu isso? Porque o capitão saiu, da onde ele saiu? Da rota. O navio tinha uma rota prevista, tem que ir por ali. Não, ele saiu um pouquinho, e não foi coisa grande, saiu um pouquinho da rota, bateu nas pedras, e aquela pedra levou a morte dessas pessoas, e o capitão do navio foi o primeiro a fugir. Ele fugiu, ele deixou o imediato dele lá e saiu fora. E teve 32 mortos que não precisavam morrer. Por quê? Porque o navio saiu da rota. E às vezes as nossas coisas com Deus é a mesma coisa. Nós vamos sofrendo porque Deus dá uma ordem e nós fazemos outra. Deus manda para um lado, nós vamos para outro. Deus manda fazer uma coisa, nós fazemos outra. Saímos da rota de Deus. E saindo da rota de Deus, o caminho é terrível. Esse texto que nós lemos, talvez você nem entenda, não conheça esse texto. Esse texto é muito interessante. O reino de Israel, que eram as 12 tribos, foi dividido. Brigaram entre eles, Roboão, Jeroboão, e dividiram entre o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul ficou Roboão, o reino do norte ficou Jeroboão. Separaram as tribos. 10 tribos ficou com Jeroboão, reino do norte, e 2 tribos, que foi Benjamim e alguns levitas, ficaram com Roboão no reino do sul. E eles se separaram. E esse rei Jeroboão era um rei idólatra. Ele mandou fazer os 2 bezerros de ouro.
a entrada e na saída da cidade, para que o povo lá do Reino do Sul não viesse a adorar a Deus verdadeiro na onde eles estavam. Por quê? O Reino do Sul ficava em Jerusalém, e as 10 tribos do norte de Jeroboão fez assim: vou fazer um bezerro de ouro, porque para que esse povo daqui não vá adorar a Deus lá em Jerusalém, porque aí se eles forem lá, eles vão ficar do lado de Roboão. Olha a estratégia dele, e foi algo terrível. E o que Deus fez? Mandou um profeta anônimo, sem nome, ir lá profetizar contra o altar, porque Jeroboão estava fazendo sacrifícios num altar que não era para ele fazer, e ele foi lá falar contra o altar. Quando ele chegou lá, ele profetizou contra o altar de Jeroboão. Sabe o que Jeroboão fez? Jeroboão na hora pegou e pôs a mão nele para matar ele. Como é que esse cara vem falar aqui? E esse profeta era do sul, bem lá do Reino do Sul, de Roboão. Ele pensou, macunado com ele lá para tirar o reino daqui. E ele veio e profetizou contra o altar, e ele disse que a cinza do altar ia cair no chão, ia mostrar que Deus era verdadeiro, e aconteceu isso. E Jeroboão foi para pegar ele, diz que a mão dele secou na hora, atrofiou a mão. Ele teve que orar para o profeta restabelecer as mãos dele. E Deus deu uma ordem, diga comigo: não saia da rota. Olha o perigo, sair da rota de Deus. E Deus dá uma ordem que está aqui, que nós lemos, porque o rei falou para ele: você restabeleceu minha mão, fica aqui, vou te dar comida, beba água aqui, eu vou te dar riqueza. Ele falou: não. Olha o que ele respondeu, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerá nem pão, nem beberá água, e não voltará pelo mesmo caminho. Olha que ordem de Deus. Deus estava dizendo aqui em outras palavras: não saia da... Como Deus é bom. Deus dá cada mensagem. Não saia da rota. Não volte pelo mesmo caminho. Não coma lá. Não faça nada. E diz o texto, ele fez, assim foi por outro caminho, não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Ele obedeceu. Ele falou: não, Deus falou para mim que nem era para voltar para o mesmo caminho. Quer dizer, Deus deu uma rota para me seguir, eu tenho que seguir. Só que quando ele ia indo embora, um profeta que não era mais usado por Deus, chamado profeta velho, que não tem o nome dele, ele é um profeta velho. Não é que ele era velho de idade, provavelmente é porque Deus não usava mais ele. É os profetadas da vida que tem em tudo quanto é lugar. Eis meu servo, eis minha serva, sai daqui, vai para lá, aqui teu namorado não é esse, é outro. Cada baboseiro que a gente vê, desculpa, não quero nem mexer nesse assunto, que é grave. E o profeta velho chegou e diz assim, para ele: vamos lá na minha casa, comer alguma coisa, você deve estar com fome, beber alguma coisa. Ele falou: não, Deus disse para mim, para não voltar nem pelo mesmo caminho. Ele falou: mas eu sou profeta igual você é, e Deus falou comigo, e mudou a ordem, pode vir comigo. Sabe o que ele fez? Foi com o profeta velho. Quando ele estava na mesa, Deus falou com ele: por que você está aqui? Por que você mudou a rota que eu coloquei para você ir? Por que você está indo para outro lugar? Tem pessoas que dizem: eu vou sair da igreja, porque a igreja está fraca, porque tem irmão, eu não sei, não vou com a cara daquele irmão. Irmão, não saia da rota. Sair da rota é perigoso. Sair da rota é muito perigoso. Deus te colocou num caminho e você está tentando ir para outro. E as consequências de sair da rota de Deus é terrível. E aquele profeta, agora Deus volta a falar com o profeta velho e usa o velho, dizendo assim: o que você está fazendo aqui? Eu não falei para você. Aí ele viu que ele estava errado. Aí ele foi no caminho, sabe o que aconteceu? O que aconteceu? Um leão pegou ele no caminho. O leão
ele estava junto com o burro, o homem. O leão matou ele e nem tocou no burro. Porque o leão, se tivesse com muita fome, quem ele ia matar? O burro. Não. Só tocou naquele homem. Só matou aquele homem. Por que isso, bispo? Porque ele saiu da rota que Deus pôs para ele fazer. Quem está entendendo o que Deus está falando? Amém? É isso que eu quero que vocês entendam. Tem hora que nós vamos sofrer porque nós saímos da direção de Deus, saímos da rota que Deus colocou para nós. Quando Moisés morreu e foi substituir ele, Josué, não é isso? Josué era o substituto de Moisés. O Senhor falou para ele: levanta você agora, Josué, porque meu servo Moisés está morto. Você vai conduzir esse povo para a terra prometida. Mas olha o que Deus fala para Josué, né? Somente seja forte, Josué 1:7. Somente seja forte e corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde você andar. Aleluia! Oh, glória! Olha que Deus disse para Josué: você quer ser bem sucedido? Você quer levar esse povo para a terra prometida? Não saia da rota prevista, não saia da rota que eu coloquei, não saia do caminho que eu tracei para você. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Oh, glória. Quando nós desobedecemos a ordem do Senhor, nós vamos sofrer. Quando Jesus diz na sua palavra, quando ele diz: eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. Eu sou a rota. Eu sou a rota. Quando Deus tirou Israel da escravidão do Egito, levou eles primeiro para o deserto. A minha pergunta é: deserto tem caminho? Deserto não tem caminho, irmão. Deserto são quilômetros e quilômetros de areia. Às vezes algumas pessoas naquela época, os camelos, quando eles andavam, eles deixavam um rastro. Mas quando vinha a tempestade de areia, o rastro sumia. Não tinha mais rastro. Então, diga comigo: deserto não tem caminho. Olha, deserto não tem caminho. Deus faz um caminho no deserto. Quem crê nisso? Deus faz um caminho no deserto. Aonde não tem caminho, não tem para ir, Deus traça um caminho para você ir. Deus traça um caminho, Deus abre um caminho para você ir. Aí, Deus coloca a nuvem dele como caminho. Você sabia? A nuvem do Senhor, a nuvem, diz assim: de dia a nuvem, porque o sol era muito forte, a nuvem cobria o povo de Deus. À noite, Deus mandava uma bola de fogo para aquecer, para eles não morrer de frio. Deus traçou o caminho. Olha que interessante. O povo de Deus acampava. Às vezes ficava meses ali, ficava dias ali, num lugar. É interessante. E a nuvem, quando o povo acampava, a nuvem ficava em cima de Israel. Só que tinha uma coisa: quando a nuvem levantava, era hora de montar acampamento e sair. É interessante, né, pastor? Você pode ver, quando a nuvem de Deus, ela se levantava, todos sabiam: é hora de partir. Deus tem um caminho para nós temos que seguir o caminho. A nuvem vai nos guiar. Embora o deserto não tenha caminho, embora o deserto só esteja escorpião, só tenha cobras, a mamba negra, só tenha coisas terríveis, Deus tem um caminho para nós no deserto. É só seguir a Deus que não vai se perder no caminho. Aleluia! Oh, recalabai, alabai. Não vai se perder. Glória a Deus. Por que o homem foi expulso do paraíso? Porque Deus traçou um projeto para eles e eles entraram por outro caminho. Deus tinha um projeto para o homem extraordinário: não ia morrer, não ia sofrer, ia trabalhar lá no Éden, ia crescer e multiplicar, que era a ordem de Deus. Mas o homem frustrou tudo isso, porque traçou os seus próprios caminhos.
Quando você traça seus próprios caminhos, a consequência é terrível. Eu vou por aqui, mas Deus está dizendo para você ir aqui. Não, mas é mais curto o caminho, eu vou entrar aqui. Às vezes você entra no caminho errado, né? Então, nós temos que aprender. Deus é a direção, Deus é o caminho. Não saia da rota. Deus deu uma ordem para Jonas, capítulo 1. Vai para Nínive e prega para o povo lá. Não foi a ordem de Deus? Todos sabem a história de Jonas. Só o que aconteceu com Jonas? Ele saiu da rota. Olha que terrível, né? Tinha tudo certo, era só ir lá pregar para Nínive. Ele não ia com a cara dos ninivitas. Ele tinha raiva, ira por ser um povo muito ruim. Era só cumprir a ordem de Deus. Passa lá, grita para o povo, Deus vai destruir a cidade e vai embora. Não, quis sair da rota de Deus. Deus traçou um projeto, Deus traçou um plano. Vai lá em Nínive e prega para eles. Se eles se arrependeram, não destruiu a cidade. Uma coisa que falar, vai para cá. E Deus disse, vai em Nínive. Olha o que aconteceu com Jonas. Terrível o que aconteceu. Uma tempestade terrível aconteceu lá. Aí os deuses chamaram ele para ver quem era o culpado, quem era aquele que o seu Deus tinha feito aquela tempestade. E a sorte caiu em Jonas. Em Jonas. Aí Jonas chegou a dizer, eu sou o culpado. Quer dizer, Deus mandou eu ir para cá e eu fui para lá. Aí eles jogaram ele no mar, veio um peixe enorme e engoliu Jonas. Levou ele para Nínive? Não sei. Os historiadores não dizem que colocou ele, o peixe vomitou ele em Nínive. Nenhum, já procurou na Bíblia? Não diz que ele vomitou ele em Nínive. Pode ser em Nínive, pode ser em outro lugar. Só levou ele e colocou ele na rota certa. O diabo quer tirar você da sua rota. O filho pródigo estava na casa do pai. O inimigo veio e tirou ele da rota. Perdeu tudo o que tinha. Saiu da rota. Quantos homens de Deus que perderam o que Deus tinha para eles, porque saíram da sua rota. Saul era, o Espírito Santo se apossava de Saul no começo. Só que ele saiu da rota de Deus. Olha o que ele perdeu o reino dele. Tem muita gente perdendo muita coisa para o diabo, porque estão saindo do caminho da rota que Deus traçou para ele. Que Deus tenha misericórdia de nós. Uma vez Israel ficou 40 anos rodeando montanha. Você sabe o que é 40 anos não sair do lugar, do deserto? A Bíblia diz, vocês estão rodeando montanha. Tem uma hora que Deus falou para Moisés, para de rodear a montanha. Tem gente que parece peão, só anda em volta, nunca sai do lugar, nunca prospera, nunca vai para frente. Sabe por quê? Porque Deus traçou uma rota para ele e ele está ali rodeando montanha. Deus diz para ele, para de rodear montanha, pega o caminho certo que vocês vão chegar no destino que é a terra prometida que eu tenho para vocês. Tem hora, irmão, que a gente tem que recalcular a rota. Quem usa muito o GPS? É GPS, né? Você usa muito, né? Não tem uma hora lá que você erra o caminho, você vai para o seu caminho, você fala, não, eu vou por aqui. Eu conheço, entra aqui, aí vem lá o GPS falando, a mocinha lá, né? Recalculando a rota. Na nossa vida tem hora que nós temos que pedir para Deus, Senhor, é tempo de recalcular a rota. Às vezes você está indo na direção errada, no lugar errado, é hora de recalcular a rota e seguir o caminho certo. Caminho certo. Você viram quando os magos do Oriente foram seguir a estrela para chegar até Jesus? Se ele saísse de olhar para a estrela, eles chegariam onde estava Jesus para oferecer sacrifícios para ele? Não. A mesma coisa nós temos que olhar para Jesus,
autor e consumador da nossa fé, para não errar o caminho. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Quem não entender a palavra do bispo não entende nada, porque o bispo, ele explica certinho, né? Eu sou igual o senhor explicadinho lá da praça, nos seus mínimos detalhes, para você entender. Quer viver uma vida abençoada? Quer prosperar? Quer ir para o céu? Quer servir a Deus da melhor maneira possível? Segue a rota correta. Não saia da rota que Deus colocou para você. Amém? Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, chegamos na hora da oferta da casa de Deus. Pegue a sua oferta. Hoje é um dia especial. Hoje é um dia de gratidão. Quem tem para agradecer a Deus, oferte. Pegue a sua oferta de gratidão a Deus. E pega aí o envelope. Aí o CNPJ da igreja. Faça uma oferta de gratidão a Deus. Não perca a rota, não perca o caminho. Nós vamos ouvir nesse momento o grupo cantar. Os irmãos vão adorar a Deus. E você oferte na casa do Senhor. Pegue a sua oferta de gratidão por esse domingo. Um domingo abençoado. Domingo de vitória. Agradeça a Deus por aquilo que Ele tem feito. E pega o papelzinho do quilo. Que domingo agora é a Santa Ceia. E nós vamos trazer a nossa campanha do quilo. Em nome do Senhor. Não esqueça de trazer seu dízimo, sua oferta para a casa do Senhor.
Aleluia. Amém. Graças a Deus. Deus é bom, Deus é fiel. Vamos encerrar nossa live dessa noite. Que Deus abençoe os internautas que nos acompanharam. Em nome de Jesus.